Codex Gigas, o livro que desafiou a palavra de Deus, existe um livro medieval trancado nas profundezas de um museu em Estocolmo, que a igreja tentou esconder por séculos. Não é um livro qualquer, com 90 centímetros de altura, 50 de largura e 30 de espessura. Ele é o maior manuscrito medieval do mundo, e dentro dele há uma imagem que fez reis tremerem, monges queimarem bibliotecas inteiras e papas declararem que aquelas páginas continham uma blasfêmia tão profunda que nem mesmo pronunciar seu nome era seguro. Chamam-no de Bíblia do Diabo. Seu nome verdadeiro é Codex Gigas, o livro gigante. E hoje você vai descobrir por que ninguém fala dele, o que realmente está escrito em suas páginas, quem o criou numa única noite de pacto com as trevas e a oração poderosa que te blinda de toda a sombra que esse manuscrito carrega. Se você está assistindo agora, não é por acaso. Algo em seu espírito reconhece que existem verdades que foram enterradas, conhecimentos que foram censurados, e forças espirituais que ainda operam através de objetos, símbolos e palavras escritas há 800 anos. Fique até o final, porque a revelação que você está prestes a receber pode mudar completamente a forma como você enxerga a batalha espiritual que vivemos todos os dias. E antes de começarmos, escreva nos comentários agora: estou protegido pela luz de Cristo. Essa declaração não é simbólica. Ela é uma barreira espiritual real contra tudo o que vamos desenterrar aqui. O mistério que a igreja escondeu, contexto espiritual. Por que ninguém fala do Codex Gigas? Por que esse manuscrito monumental, considerado uma maravilha da Idade Média, raramente aparece nos livros de história, nos documentários cristãos ou nas discussões teológicas? A resposta é simples e assustadora. Porque a igreja institucional sempre soube que havia algo profundamente perturbador naquele livro. Não apenas por conter uma ilustração de página inteira de um diabo com chifres, garras e língua bifurcada, uma imagem tão realista e detalhada que parece saltar do pergaminho, mas porque o conteúdo completo daquele manuscrito representa uma tentativa ousada de fundir o sagrado com o profano, a palavra de Deus com encantamentos proibidos, a revelação divina com conhecimentos ocultos que a ortodoxia cristã sempre condenou. O Codex Gigas está hoje guardado na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. É o Media Exaitos, 90 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 30 centímetros de espessura. Para você ter uma ideia, é preciso 2 homens para erguê-lo, pois ele pesa 75 quilos. Foram necessárias as peles de 160 animais para produzir o pergaminho. E tudo isso foi escrito por uma única pessoa, um monge chamado Hermann, o recluso. Em algum momento entre 1204 e 1230, no século XIII, a análise grafológica moderna confirmou que a caligrafia em todas as 310 páginas é idêntica, sem variação, sem falhas, sem tremores. Isso levanta a pergunta mais perturbadora de todas. Como um ser humano conseguiu produzir sozinho, em condições medievais, sem luz elétrica, sem tecnologia, um manuscrito dessa magnitude, com essa perfeição, com essa consistência? A lenda que correu pela Europa por 800 anos diz que Hermann não levou anos, nem meses. Ele escreveu tudo em uma única noite. E não foi sozinho. A lenda do Pacto Noturno, a história oficial registrada nos anais dos mosteiros beneditinos, conta que Hermann o recluso era um monge que cometeu um pecado tão grave que foi condenado a ser emparedado vivo, uma prática medieval onde o condenado era trancado numa cela minúscula e deixado para morrer de fome e sede. Desesperado, Hermann suplicou uma última chance. Ele criaria em uma única noite um livro tão magnífico, tão completo, contendo toda a sabedoria do mundo, que glorificaria o mosteiro para sempre. Os abades, incrédulos, mas curiosos, aceitaram o desafio impossível. Hermann trancou-se em sua cela com pergaminho, tinta e pena. As horas passaram. A meia-noite chegou. E então, segundo a lenda, quando Hermann percebeu que jamais conseguiria cumprir a promessa sozinho, ele fez algo que nenhum monge deveria fazer. Orou não a Deus, mas ao próprio Lúcifer. Ele ofereceu sua alma em troca de ajuda para terminar o manuscrito antes do amanhecer. E a oferta foi aceita. Quando os abades abriram a cela na manhã seguinte, encontraram Hermann exausto, pálido como a morte. Mas o livro estava completo. Todas as 310 páginas escritas, a Bíblia Vulgata inteira copiada, textos de história, medicina, exorcismos, encantamentos, calendários, registros astronômicos, tudo perfeitamente organizado. E no meio do livro, uma página solitária, a imagem de um diabo entronizado, olhando diretamente para quem ousasse abrir aquela página. O próprio Hermann nunca falou sobre aquela noite. Morreu pouco tempo depois, levando o segredo para o túmulo, mas o manuscrito permaneceu. E onde quer que ele fosse,
Desgraças seguiam. Mosteiros pegavam fogo, monges enlouqueciam, guerras eclodiam nas regiões onde o livro estava guardado. Até que, finalmente, séculos depois, a igreja decidiu que era melhor mantê-lo longe dos olhos do povo. E assim ele foi parar na Suécia, onde permanece até hoje, trancado, vigiado, mas acessível a poucos. O que realmente está escrito no Codex Gigas, mas o que exatamente está escrito no Codex Gigas, que o torna tão perigoso? Por que a simples presença de uma imagem demoníaca causaria tanto terror? A resposta vai muito além da ilustração. O Codex Gigas não é apenas uma Bíblia copiada. Ele é uma tentativa deliberada de criar um compêndio universal do conhecimento, misturando escrituras sagradas com textos que a Igreja sempre considerou heréticos ou perigosos. Dentro de suas páginas você encontra a Bíblia Vulgata completa. Sim, mas logo em seguida vem as Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo, um texto histórico que contém narrativas sobre Jesus e os apóstolos que nem sempre batem com os evangelhos canônicos. Depois a Etimologia de Isidoro de Sevilha, uma enciclopédia medieval que tenta explicar toda a realidade através da linguagem, incluindo nomes de demônios, suas hierarquias e seus poderes. Há textos médicos com receitas de cura que envolvem invocações e ervas com propriedades consideradas mágicas. Há calendários com datas de rituais pagãos que foram cristianizados, mas que ainda carregam resquícios de cultos antigos. E há fórmulas de exorcismo escritas em latim arcaico que não seguem os ritos aprovados pela Igreja, mas que, segundo relatos medievais, eram aterrorizantemente eficazes. Tudo isso compilado por um único homem, numa única noite, segundo a lenda, com a ajuda de forças que não deveriam ser invocadas. A ilustração do diabo, que ocupa uma página inteira no meio do manuscrito, não é decorativa. Ela está posicionada estrategicamente entre textos sagrados e textos proibidos, como se fosse uma assinatura, um carimbo de autoria espiritual. Olhe para essa imagem e você verá um ser humanoide, nu, verde, com chifres curvos, garras afiadas, língua bifurcada, agachado como se estivesse esperando. Esperando o quê? Esperando quem? A sensação que os monges medievais relatavam ao olhar para aquela página era de que o diabo não estava apenas desenhado ali, ele estava observando de volta. E alguns juravam que em certas noites, quando a lua estava cheia, a imagem parecia se mover. Por que a Igreja nunca quis que você soubesse disso? Censura histórica. A Igreja Católica medieval tinha um problema: como lidar com um manuscrito que continha a palavra de Deus, mas também continha conhecimentos que a ortodoxia declarava proibidos? Destruí-lo seria admitir que havia poder naquelas páginas, poder que nem mesmo a Igreja podia controlar. Mantê-lo seria arriscar que leigos, hereges ou curiosos tivessem acesso a informações que poderiam minar a autoridade eclesiástica. A solução foi o silêncio. O Codex Gigas foi movido de mosteiro para mosteiro, sempre sob sigilo, sempre sob guarda. Durante a Guerra dos 30 Anos no século XVII, quando o exército sueco invadiu Praga, o livro foi levado como espólio de guerra para Estocolmo, e lá ele permaneceu longe do Roma, longe do controle papal, mas também longe do conhecimento popular. Não se ensinava sobre ele nas escolas, não se pregava sobre ele nas missas. Documentários históricos raramente o mencionam. Por quê? Porque reconhecer a existência do Codex Gigas é reconhecer que houve um tempo em que monges cristãos, homens supostamente consagrados a Deus, buscavam conhecimentos além da revelação bíblica. É reconhecer que a linha entre o sagrado e o profano sempre foi mais tênue do que a Igreja queria admitir. É reconhecer que objetos, livros, símbolos e palavras escritas podem carregar poder espiritual real, não apenas simbólico. E isso abre uma caixa de Pandora teológica. Se um manuscrito medieval pode carregar a presença do mal, então objetos modernos também podem? Se palavras escritas há 800 anos ainda exercem influência espiritual, então o que mais está operando no mundo físico que não vemos? Essas perguntas são perigosas para instituições que constroem sua autoridade sobre o controle da narrativa espiritual. E por isso, até hoje, o Codex Gigas permanece um segredo bem guardado, conhecido apenas por acadêmicos, historiadores e aqueles que, como você agora, têm coragem de questionar o que foi escondido. A batalha espiritual é real, mas por que estamos falando disso hoje? Por que trazer à luz um manuscrito medieval que a maioria das pessoas nunca verá pessoalmente? Porque a lição do Codex Gigas não está apenas na história, está na realidade espiritual que ele revela. Estamos numa guerra invisível. Paulo de Tarso escreveu em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O Codex Gigas é a prova material de que essa guerra sempre existiu, de que há forças das trevas que operam através de palavras, imagens, símbolos e objetos, de que o inimigo não desistiu, não descansou,
e continua buscando brechas para entrar na vida das pessoas. Mas aqui está a verdade que a igreja também esqueceu de te ensinar. Você não está indefeso. Você tem acesso a um poder infinitamente maior do que qualquer manuscrito demoníaco, qualquer pacto das trevas, qualquer força espiritual do mal. Você tem o nome de Jesus Cristo. Você tem a autoridade delegada pelo próprio Filho de Deus. E você tem a oração, a arma mais poderosa que existe no universo espiritual. Então agora, antes de encerrarmos, eu vou te guiar numa oração de proteção. Não é uma fórmula mágica. Não é um encantamento. É uma declaração de fé, uma invocação do poder de Cristo, uma barreira espiritual que nenhuma sombra pode atravessar. Se você está sentindo medo, opressão, curiosidade mórbida ou qualquer outra coisa depois de ouvir sobre o Codex Gigas, esta oração vai te libertar. Respire fundo, acalme sua mente e repita comigo, em voz alta se possível, porque sua voz tem autoridade espiritual. Oração de proteção contra toda sombra, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, eu me apresento diante de Ti em nome de Jesus Cristo, o Filho vivo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, aquele que venceu a morte, o inferno e toda a potestade das trevas. Eu declaro agora que não há poder, não há principado, não há força espiritual, não há manuscrito, não há símbolo, não há palavra escrita ou falada que esteja acima do nome de Jesus. Eu renuncio a toda curiosidade mórbida, a todo fascínio pelas trevas, a toda porta que possa ter sido aberta em minha vida através de conhecimentos proibidos, objetos amaldiçoados ou influências ocultas. Eu fecho essas portas agora em nome de Jesus e selo minha mente, minha alma, meu espírito com o sangue do Cordeiro. Que nenhuma imagem, nenhuma palavra, nenhum pensamento que não venha de Ti permaneça em mim. Senhor, eu peço que Teus anjos guerreiros montem guarda ao redor da minha vida, da minha família, do meu lar. Que o arcanjo Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, expulse de perto de mim toda a entidade das trevas, todo espírito imundo, toda força maligna que tente me oprimir, me enganar ou me desviar do teu caminho. Eu me cubro com a armadura de Deus. O capacete da salvação protege minha mente. A couraça da justiça protege meu coração. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito, que é a tua palavra, está firme em minhas mãos, e meus pés estão calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Eu sou inatingível para o inimigo. Eu sou intocável para as trevas. Eu sou invisível para os demônios, porque eu pertenço a Cristo, e nada pode me separar do seu amor. Pai, eu te agradeço porque Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Tu és meu escudo e meu alto retiro. Debaixo de Tuas asas eu me abrigo, e nenhum mal me alcançará. Nenhuma praga chegará à minha tenda, porque Tu ordenaste aos Teus anjos que me guardem em todos os meus caminhos. Eu declaro vitória sobre toda sombra. Eu declaro liberdade sobre toda opressão. Eu declaro luz sobre toda escuridão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha de proteção, São Miguel Arcanjo, defensor das almas justas, roga por nós. São Miguel Arcanjo, guerreiro de Deus contra as trevas, roga por nós. São Miguel Arcanjo, que expulsou Lúcifer do céu, roga por nós. Anjo da guarda, protetor da minha alma, roga por nós. Anjo da guarda, escudo da minha família, roga por nós. Anjo da guarda, luz no meu caminho, roga por nós. Jesus Cristo, Verbo encarnado, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, vencedor da morte, tem misericórdia de nós. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, fogo purificador, habitai em nós. Espírito Santo, consolador dos aflitos, habitai em nós. Espírito Santo, força dos que te buscam, habitai em nós. Contra toda inveja, livra-nos, Senhor. Contra todo mal olhado, livra-nos, Senhor. Contra toda feitiçaria, livra-nos, Senhor. Contra todo encantamento, livra-nos, Senhor. Contra todo pacto das trevas, livra-nos, Senhor. Contra toda maldição geracional, livra-nos, Senhor. Contra toda porta aberta ao inimigo, livra-nos, Senhor. Contra todo objeto amaldiçoado, livra-nos, Senhor. Contra toda influência demoníaca, livra-nos, Senhor. Pela Tua cruz e ressurreição, protege-nos, Senhor. Pelo Teu sangue derramado, purifica-nos, Senhor. Pela Tua palavra viva, fortalece-nos, Senhor. Amém. Oração de encerramento, Senhor Jesus. Eu te agradeço porque não há mistério humano, não há manuscrito medieval, não há lenda antiga que seja maior do que o Teu poder. O Codex Gigas pode ser o maior livro medieval do mundo, mas Tua palavra é eterna, imutável e viva. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Eu escolho a Tua luz. Eu escolho a Tua verdade. Eu escolho o Teu caminho, e rejeito toda sombra, todo engano, toda tentação de buscar conhecimento fora de Ti. Que esta oração permaneça como um escudo ao redor da minha vida, hoje e todos os dias, até que eu Te veja face a face.
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me salvou e do Espírito Santo que me guia. Amém. Se você chegou até aqui é porque algo em seu espírito reconheceu a importância dessa revelação. O Codex Gigas não é apenas história, é um lembrete de que a batalha espiritual é real, de que há forças das trevas operando no mundo, mas também de que você tem acesso a um poder infinitamente superior. Escreva nos comentários: estou protegido pela luz de Cristo. Declare sua fé. Fortaleça sua barreira espiritual. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir, porque a verdade que liberta não pode ficar escondida. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a esta família de buscadores que não tem medo de questionar, de investigar, de descobrir as verdades que foram enterradas por séculos. E lembre-se, nenhum manuscrito, nenhum livro, nenhuma sombra é maior do que o nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Até o próximo vídeo. Fique aí na luz.